Vamos lá, gente. Hoje com uma roupagem diferente, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo. Boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos no período de Copa do Mundo e, obviamente, que a gente está retomando os projetos do Arena Esportes. Pai Kleber, aqui com vocês. Vocês me conhecem da forma religiosa, mas agora vocês também vão me conhecer de outras formas e em outras funções. O Eury, vocês já conhecem, é parceiro lá da Rádio Vibe Mundial, aqui também do Pode Vir. O Rodrigo Atração também está sempre com a gente em outros programas. E hoje nós três vamos fazer uma mesa redonda para falar da pífia seleção brasileira. Porque todos os times estão jogando bem, menos o Brasil. Talvez se a gente colocasse algum time aqui do Brasileirão, desempenharia um futebol muito melhor do que a seleção vem apresentando. Só que a gente vai conversar com eles aqui. Eles vão dar um olá para vocês para a gente começar esse debate. Um papo muito familiar, muito tranquilo. E a gente já vai começar a perguntar para eles qual que é a visão deles. A gente também vai se posicionar. O que a gente pode esperar um pouco mais dessa Copa do Mundo, que já começou muito boa. Para mim, uma das melhores Copas dos últimos tempos. Com jogos maravilhosos, agressivos, equilibrados e com muitas surpresas. E anotem o que eu vou falar, vou deixar aqui registrado. É a Copa das Zebras. Vamos lá, Rodrigo. A benção, meu pai. Olá a todos. Uma satisfação imensa estar participando dessa mesa aqui, que a gente possa discutir muito futebol, que é uma coisa que todo brasileiro gosta, né? É isso aí. E aí, Eury, meu parceiro, lúcido, inteligente, um cara pra cima da média. Salve, salve. Muito bom, muito prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Fazia um tempo já, mas é sempre uma honra muito grande estar aqui com vocês, estar aqui na casa do Pode Vir também, que também é minha casa. Obrigado pelo convite. Então vamos lá, gente, vamos começar. Eu vou começar com um tópico assim bem rápido. A gente sabe que futebol é uma coisa muito imprevisível. Sim. E que essa coisa do favoritismo é uma coisa também muito aleatória. A gente viu o Marrocos nas últimas Copas chegando em semifinais, né, abatendo inclusive a Espanha. Sim. A gente também vê a Croácia que está sempre frequentando ali, apesar de ter tido dificuldade aí na partida contra a Inglaterra, né, a Inglaterra surpreendendo inclusive. Mas favoritos, qual é a opinião de vocês? Vamos começar por você, Rodrigo. Bom, acho que é inegável, né? A França, pelo futebol que vem apresentando, pela força física, obediência tática e jogadores acima da média. A França tá sobrando, né? A França tá sobrando. Eu colocaria hoje favoritos. França, por essa primeira rodada, né? Pelo que a gente viu e que a gente espera. França, eu colocaria uma seleção que ninguém está falando, mas que está desempenhando um futebol muito bom, que é a Alemanha, e que ninguém está falando dela, e quietinha ela vai chegando. Exatamente isso. Eu colocaria também nesse bolo aí, talvez uma Argentina, por defender o título e por ser uma seleção que vem de cara à derrota, né? É uma seleção difícil de enfrentar. Eu colocaria, mesmo com o percalço do primeiro jogo, a Espanha, que precisa acordar, né, por algumas coisas. E eu acho que ficariam... E a Inglaterra. A Inglaterra. Ficaria por aí, né? Ficaria por aí. E assim, talvez uma surpresa, os Estados Unidos. Também do que eu enxerguei pela intensidade de jogo. Sim. E você, Eury? Então, antes da Copa, né? Antes da Copa começar, eu tinha colocado a Argentina, que nem falou, pelo título também. Natural, Até né? porque a Natural, Argentina ela vem sim. também de uma geração muito vencedora, e aí chegando novos jogadores também que estão vindo bem, né? Por exemplo, o próprio Flaco aqui no Brasil, que é o que a gente vê mais de perto, né? O Flaco ele vem de uma fase muito boa no Palmeiras, né? Então você vê titular tranquilo da Argentina. Então, você vê jogadores da nova geração se misturando com os que foram campeões da Copa. Então, eu coloquei a Argentina e a França antes da Copa. Aí, quando teve essa primeira rodada, eu confirmei a questão da Argentina e da França, mas coloco na lista também a Inglaterra. Vendo a Inglaterra jogar, eles estão jogando um futebol muito envolvente, muito... Eu gosto do Tuchel. Né? Inclusive, o Palmeiras vendeu muito caro a final do Mundial, né, pro Chelsea, né? Sim. Foi assim na bacia das almas, porque mas o Chelsea, quando ele foi campeão da Champions, ele foi campeão jogando bem, né? Sim, Tuchel, né? O time é muito envolvente, cara. E aí você sabe que aquele time ali vai ganhar o jogo. É muito louco isso. Você fala, não tem como os caras perder esse jogo. Então, o jeito de jogar... eu achei muito bom também o jeito que o Japão jogou, a Holanda, mas eu acho que é cedo. Mas desses que a gente falou, eu acho que eu colocaria França, Inglaterra e Argentina. Virão mais surpresas, lógico, mas eu fui naquela carta de segurança, né? Antes de começar. Não, eu concordo. Não vou também colocar ninguém acima disso. Acho que talvez a Alemanha
Sim, depois Tá num trabalho meio daquele silencioso. começo. Meio que tem uma Absurdo, escola, né? meio que tem uma escola também do Bayern, né? Sim. Muito enraizada Muita no gente Bayern de Bayern. Munique, Sim. muito toque de bola, Sim. muita ultrapassagem, muita pressão, muita dinâmica, né? É que não dá pra gente ter um parâmetro pelo primeiro jogo, porque a seleção era muito fraca, mas Sim, cara. será que alguma outra seleção faria melhor? Não sei. Porque isso. Talvez a França, né? Você Talvez pegar a um França. parâmetro de Curaçao é complicado por isso, que nem você pega a Croácia, que começou jogando, porque a Croácia é uma um time seleção extremamente forte, então assim, difícil. foram jogos pesados, que nem você pega Holanda e Japão, então assim, você sabe que são seleções pesadas, Brasil e Marrocos, que são seleções... foram estreias Então, complicadas, aí sim, fato. você comparar com um Curaçao, que nunca jogou uma Copa do Mundo, que pra eles é tudo diferente. Fator psicológico, Então, sim. aí é difícil você pegar o parâmetro, até que nem você falou, ninguém tava falando muito da Alemanha, porque a gente não Silenciosa. sabia, porque a Alemanha ela vem de uma geração Uma meio que de incógnita, renovação, né? Sim, né? de fato. E a Alemanha ela perdeu muitos jogadores aí que já ficaram fora da idade de jogar uma Kroos Copa, parou, né? Entendeu? Então Também, você sim. muitos aposentados. Então é uma renovação. A própria Espanha também ela mudou muito, né? Então é difícil a gente ter uma noção por isso, porque eu, sinceramente, que nem eu falo para os caras, né? O pessoal me critica às vezes lá no programa, inclusive eu faço Desiludidos Sim, Futebol Clube sim, toda sim. segunda. Eu E, assim, vejo, assisto. a galera sabe que eu sou palmeirense, Assisto. ok? Então, assim, cara, infelizmente, eu sou muito bitolado no futebol brasileiro. Sim. Então, o meu parâmetro Somos, né? é futebol brasileiro. Então, cara, assim, eu mesmo fui criticado no jogo do Brasil, porque eu comecei a falar do jeito que o Brasil tava jogando, tava me irritando, o Brasil tocando bola pra trás e tal. Aí eu fui reprimido assim. Mas você tá querendo usar o parâmetro do futebol sul-americano, que não sei o quê. Eu falei, cara, mas é o futebol que eu acompanho. Então, pra mim, é até difícil eu chegar aqui e ficar falando da Alemanha, porque realmente eu não acompanho. Eu sei que a Alemanha passou por essa reformulação, é uma nova geração, e a gente fica acompanhando melhor quando é a Copa. Então, assim, eu não assisto muito futebol internacional, Champions, essas coisas. Então, eu fico até meio leigo nesse sentido. Mas eu falo o que eu vejo. Tipo assim, eu tô vendo o jogo, eu tenho uma percepção do que eu assisti. Sim, perfeito. Tipo o jogo da Inglaterra hoje, eu fiquei Perfeito. besta de ver. Eu falei, mano, Jogaço. caramba, os caras jogam. Sim. Você entendeu? Então é isso. Pra mim é difícil falar nesse sentido. E aí eu acabo levando esse tipo de mensagens. Você não sabe de nada, você só sabe futebol sul-americano. Mas então aí que tá. É o meu parâmetro, né? Só pra responder a sua questão, pra gente partir pro próximo tópico. Eu era muito fã do futebol internacional, assíduo, né, de eu ter coleção de camisa, de eu procurar ver cada jogador e tal. Hoje eu também vejo muito menos. Eu vejo muito mais o brasileiro. O brasileiro é emocionante. Sim. Ele se tornou um futebol atrativo. Realmente não dá vontade de assistir outras coisas. Pela primeira vez na história do futebol, que eu acompanho futebol, hoje eu assisto o brasileiro. Sim. Vejo alguma coisa ou outra assim, mas não vejo muito. Mas quando vai para as decisões de Champions e tal, a gente vai prestando atenção. Mas a gente também não tem muito parâmetro. Só que assim, inegavelmente a escola africana ela cresceu assim Nossa. Bom, assustadoramente. Né? Hoje em dia você pega um time africano, eles vão vender uma derrota assim. caro. É muito caro. Né? É que a França era muito acima da média com o Senegal. Mas mesmo a França, no primeiro tempo, encontrou dificuldade. Não foi um jogo Né? fácil, não. Foi difícil. E eu costumo dizer que a América do Sul ela precisa começar a africanizar também. sim. Ela precisa começar a resgatar os meninos de rua e precisa começar a entrar nessa onda de africanizar ou vai ficar atrás da Europa, que é o que a Europa está fazendo. Por exemplo, as seleções como a Itália não chegou. Só com o italiano não chegou. Não chegou. Se não começar a africanizar, não vai dar certo. Verdade. Né? A gente viu essa mescla com a Bélgica em anos anteriores, né? Esse ano também é uma grande decepção até agora. A gente vê a Alemanha, né? Você Inglaterra. vê a Inglaterra, a própria França. Na França, então, nem se fala. Se a gente não começar a tomar esse caminho, vai ser uma coisa muito complicada, né? Mas o que eu queria perguntar para vocês? Todo mundo jogou bem. Sim. Os que não jogaram bem foram muito esforçados, quebrando a bola, rachando a bola, marcação, brigas e escolas diferentes de esquemas táticos. Pô, você assiste uma Nova Zelândia que você... Nova Zelândia, gente. Você vê a Nova Zelândia com padrão de jogo. E a nossa seleção não. Você vê a Curaçao com padrão de jogo. Até tomar... Empatou com a Alemanha, inclusive, Chegou a depois empatar. começou a tomar goleada. Mas tinha um padrão de jogo. Canadá. Você vê Cabo Verde com padrão de jogo. Equador. Você vê o Congo com padrão de jogo, com contra-ataque mortal. Gente, o Brasil não consegue fazer absolutamente nada. Não vou renegar e nem rebaixar Marrocos, porque Marrocos é uma seleção hoje que tá ali no top. Sim. Não ganhou nada, não Time tem título, forte. ok, mas tá efetivando um futebol maravilhoso. De você perguntar pra onde esses caras jogam. Como é que não tá jogando numa liga grande, num time principal? Porque a Europa também tá ruim de olheira, hein?
Verdade. Tá ruim de olhar, tem muita gente ali boa que poderia ter em clubes maiores da Europa. E não estão. Agora que o Paris Saint-Germain está fazendo uma consulta, quer levar alguns e tal. Mas vamos lá. Por exemplo, todo mundo joga bem. Todo mundo tem uma proposta tática e o Brasil não. Você acha que o Brasil está um degrau abaixo da questão tática? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês dois. Bom, eu acho que sim. Na minha opinião, eu acho que sim. Eu acho que o Brasil, ele apostou muito no técnico, no Carlos Ancelotti, né? Como salvador da Como pátria, salvador né? da pátria, Eu achei para totalmente que errado. trouxesse uma cultura europeia para o nosso futebol. Acho que o grande enigma foi: vamos trazer uma cultura europeia, vamos melhorar. Nenhum técnico daqui hoje está atualizado do nosso futebol, então vamos buscar fora. Só que quem trouxe o Carlos Ancelotti não parou e pensou que ele nunca foi conhecido por ser um grande entendedor tático. E que os grandes projetos de trabalho dele, ele sempre tinha o quê? Um elenco qualificado e que ele fechava muito com o elenco. O Carlos Ancelotti, guardado as devidas proporções, ele lembra o Luiz Felipe Scolari. Ele é um técnico muito mais Piorado, no caso, né? Piorado. Piorado. Um técnico de vestiário, de trazer o jogador para ele, do que um técnico tático. E hoje, na minha maneira de ver futebol, não sei a de vocês, só isso não basta. Sim. Não adianta o cara correr por você, porque você é um técnico legal, que eu tô fechado com esse time, é a família e não sei o quê. Só que aí, do outro lado, o cara monta uma tática de trabalho e destrói tudo aquilo que você construiu. Então, hoje o Brasil ele não tem um esquema tático definido, você não sabe quem são os 11, você não sabe se joga num 4-4-2, num 5-3-2, com uma hora ele quer pôr 3 zagueiros, outra hora ele tira, ele convoca a lateral. Ele já saiu daqui errado, ele errou a convocação para a Copa. Sim. O cara errou os 26. Ficou muita gente boa de fora. Não só isso, ele me convocou uma seleção que ele não convocou lateral. Ele não tem lateral para colocar. Ele tá improvisando o Danilo. E o Ibanez também O foi Ibanez horrível. também improvisado, Que foi né? horrível, né? Muito ruim. O Danilo, Nossa. ele não é titular no Flamengo. Como E que ele é vai titular ser, da né? seleção. Gente, tá tudo errado. Ele convocou 25 jogadores, porque o Neymar até agora não tá apto. Então, assim, ele abriu mão de Ele muita provavelmente coisa. nem joga essa Copa, hein? Ele abriu mão tá de sendo muita falado coisa para montar essa seleção. E é assim, um dado que eu peguei antes de vir para cá. Ele tem 8 datas com a seleção brasileira e não conseguiu dar um padrão, ok? O técnico dos Estados Unidos tem 10 datas com os Estados Unidos, 2 datas a mais, e olha como os Estados Unidos E jogou. lembrando, Ele jogou fininho, e lembrando tá o Reina, que é o técnico dos Estados Unidos, mais conhecido lá como Russell Crowe, que ele é um clone do Russell Crowe. Vocês vão assustar a semelhança do ator com o técnico. O Reina jogou bola. Sim. Ele é um dos precursores do soccer lá nos Estados Unidos. Porque é isso que a gente faz, trazer informação que outras praças esportivas não trazem. Então o Henry foi jogador. Então o trabalho dele é fantástico. Cara, eu acho que o Ancelotti, o problema que ele é mais resultadista e a galera não se ligou nisso. Que então, pra ele, assim, você não Escola vai... italiana, né? Você tem origem palmeirense, Sim. apesar do Palmeiras ser uma academia de futebol, e sempre foi. Sim. Um time sempre muito ofensivo, muito fugindo da característica italiana. Você entendeu? Mas ninguém é melhor pra falar disso do que você, Yuri. Então, cara, e aí o que acontece? A galera esperar um futebol vistoso dele já é diferente, porque que nem nosso amigo falou aqui, não é do jeito dele trabalhar. Então, assim, primeiro, eu acho que é um técnico que pede essa paciência, não adianta achar que ele ia chegar revolucionando, que ele não ia revolucionar. Eu acho que ele também foi muito influenciado na convocação, que nem, por exemplo, você pega o Alisson. O Alisson é convocação do Tafarel, cara. O Alisson Nossa, não era um cara que merecia estar na seleção. Que absurdo. No primeiro jogo, ele criou as chances para Marrocos, porque o gol que tomou, ele tava adiantadão. Aí o outro lance que ele defendeu uma bola que ia para fora, ele colocou a bola em jogo de Você viu novo. que eu vi? A reposição dele não tá sendo legal. Sim, Tá, cara. pode continuar. Tá fora de forma. Então, assim, aí eu acho que nessa parte o Ancelotti pecou no sentido de aceitar a influência da convocação. Ele não ia levar o Endrick, que eu acho uma palhaçada, porque ele não ia levar. Ele só levou porque o Rodrigo e o Estevão machucaram. Ele tava colocando todas as fichas deles no Estevão. Quem tava resolvendo esses jogos da seleção era o Estevão e o Endrick, quando o Estevão tava jogando ainda. Então, assim, ele não tinha um plano B. E aí você levar o Neymar, que é um apelo nacional, se você pegar o histórico dele, ok. Mas a gente sabe que o Neymar não tava bem, ele foi pra lá machucado, talvez ele nem jogue, que nem a gente falou. Então, assim,
qual que é o plano B dele? Ele colocar o Casemiro pra ser técnico dentro de campo? Porque o Casemiro parece que é o técnico, né? Exato, Aquela entrevista concordo. ridícula que ele deu falando que o Endrick não merecia estar lá. Menosprezando, inclusive, Entendeu? né? E aí, tipo assim, como que você faz isso? A gente teve um exemplo que você falou do Palmeiras aqui. Pô, o Palmeirense teve um exemplo do que foi perder uma Libertadores pro Boca com o Endrick no banco, mano. Ele com o Endrick no banco, o Abel me coloca o Mike de atacante. Não tem como. E o Ancelotti tá fazendo uma coisa parecida. Cara, você levou um moleque. Cara, o que você tem a perder? Copa do Mundo é tiro curto. Então eu acho que nesse sentido, eu até entendo, porque assim, foi o que eu falei essa semana. A gente tá como torcedor e aí a gente não tem muita paciência. E Copa do Mundo, que nem você falou, você tem um monte de seleção jogando bem, com padrão de jogo, você fala, cara, como que a gente vai ganhar desse time? Que nem eu falei, se a gente pega a Inglaterra, se a gente pega a França, jogando desse jeito, você entendeu? Aí a lateral improvisada, o meio de campo é um buraco. É só você olhar o gol que a gente tomou do Marrocos, cara. A marcação, a marcação via Wi-Fi. Né? Sim. E aí tem essa coisa, ele quer que todos os jogadores voltem pra marcar, por exemplo, que é essa escola de técnico de marcação hoje. Aí você pega ali, o Endrick, segundo algumas informações, é que o Endrick não volta muito pra marcar, por isso que ele não tá colocando o Endrick. Cara, você vai abrir mão de colocar um moleque desse, comendo a bola, no auge, vivendo no auge da vida. Mas o Leão, ele marca. Então, cara, mas é isso que eu falo. Né? Aí você vai deixar de pôr um moleque por causa disso, por uma teimosia. Então, assim, eu não sei. Birra que veio do Real Madrid, inclusive, né? Então. Ele saiu do Real Madrid, botou o moleque, né? Beira um pouco a incoerência, né? Porque se o Endrick não volta, o Neymar volta. Então, Condição o Neymar física, Tá certo que o Xabi Alonso condições, acabou meio que complementando o que ele já queria, né? Porque ele já não era muito bem visto com o Carlo Ancelotti, né? Então, cara, então assim, eu acho que nesse sentido, porque essa galera falou, tem que ter paciência com ele, beleza. Se fosse chegar e falar, ó, ele vai ficar 4 anos no Brasil renovando, trazendo novas pessoas pra próxima Copa. Não, ele foi contratado pra essa Copa. Ele tem que dar resultado agora, não é pra próxima. Então, assim, ele precisa mexer. O time precisa entrar diferente. Ele vai estar mais velho. No segundo jogo, entendeu? Já renovou, a gente sabe que ele renovou. Só que é o seguinte, cara. Que nem você falou, o Brasil não tem uma cara. A seleção, ela não tem uma cara. Então, se... A gente não sabe o que tá acontecendo. Que nem eu falei, teve um momento que eu tava vendo o jogo, eu comecei a ficar irritado porque começou a tocar a bola pra trás. Isso me lembrou muito aqui, cara. Futebol brasileirão, sabe? Tocando bola pra trás, o time apertado, e aí não sabe o que faz, bola pra trás. No ataque, mano, o que foi aquele medo do Rafinha? Rafinha, você joga no Barcelona, filho, você quer o quê? O Rafinha na cara do gol tocando pra trás, cara, com medo de ir pra cima. O único que teve coragem de fazer isso foi o Vini Júnior, que também tarde. Tá chamando o protagonista. E tarde, né? Tarde que ele acordou. Tarde, verdade. Porque assim, pô, uma hora que você fala, cara, alguém precisa fazer uma jogada individual, cara. E o único que tentou foi o Vini Júnior, que quando tentou deu certo. E o Rafinha não, mano, medroso, covardão, tocando bola pra trás. E aí você fala assim, o técnico não viu isso? Quando ele teve as 2 paradas de hidratação. E aí, rapaziada, vamos marcar mais em cima. Não conseguiu mexer. Tocando pra trás toda hora. As substituições que ele fez foram umas substituições sem sentido. O cara morreu com o Ryan no banco, com o Endrick no banco. O Endrick colocou o Danilo forçou o moleque pra caramba, sacrificou o Danilo ali numa posição que ele não tá jogando, que ele não joga naquela posição. E aí a gente pede renovação, se vocês olharem, a base da seleção é a mesma do Tite. Você entendeu? São os mesmos jogadores que perderam pra titulares, né? Entendeu? Você tem jogadores novos, por exemplo, o volante do Marrocos, o pessoal da França, alguns jogadores da Holanda, né? As escolas africanas, gente com 17, com 18, 19. Aqui no Brasil a gente tá com essa política de é muito novo. Gente, até quando a gente vai ficar nessa? Ou é muito novo, sendo que é novo, ou é muito velho. Sendo que novo é que se tem intensidade, Perfeito. sendo que novo é que se ataca. Você tá entendendo? Você pega o ataque da França e a gente ali de 20 e já conquistou tudo. Hoje a anatomia mudou. A fisiologia mudou. Então hoje você tem um atleta que começa com 17, 18, quando ele chega ali com 21, 22, ele já ganhou tudo disponível. Sim. Hoje não, o cara não precisa completar mais 25, 30 anos de idade para ganhar título. Hoje, quanto mais cedo você lançar ele, mais cedo ele vai te entregar uma resposta. Você tá entendendo? Então, a gente vê jogadores muito novos nas suas seleções sendo protagonistas. Menos o Brasil. O Brasil não tem ultrapassagem de lateral. O Brasil não cruza nenhuma bola. O Brasil não tem um bom cabeceador. Eu não sei de onde que tiraram esse Matheus Cunha. Nossa. Eu acompanho a Premier League. Ele é muito ruim, mas ele não é pouco ruim, mas ele é muito ruim. Você tá entendendo? Eu acho que Endrick e Ryan deveriam ser titulares, incontestáveis. Senta o Rafinha, não importa. Tá com medo? Tá com medinho da seleção brasileira? Tá com medinho da torcida? Senta. Sim.
Concordo. O Casimiro não é mais jogador, é um Não, ex-jogador de ex-jogador. atividade Sim. e depois vai querer voltar para algum clube aqui do Brasil No Brasil. para ganhar milhões, que é o que o América do Sul tem que parar de fazer essas coisas. Vai voltar pro São Paulo. Principalmente isso, né? Ele já tem até uma cadeira cativa lá. Especialmente isso, para acabar de afundar o que já tá ruim. Casemiro. Você tá entendendo? E a América do Sul não aprende com isso. E a Argentina, ela vai dando uma aula pra gente, por quê? A Argentina não só tem exportado muito jogador novo, e o argentino tem maior adaptação na Europa. Vocês que não sabem, o argentino ele chega na Europa, ele se mescla ali muito facilmente. Né? E aí tem vários fatores, né? A escola deles, o clima também deles ajuda muito. A língua. Né? A língua que A quebra língua muito a espanhol questão quebra de muito também, português, cara? Exatamente isso. Então o que Os caras acontece? espanhóis, E nós temos tranquilo. também uma questão técnica, muitos técnicos argentinos. Lá fora. Muitos técnicos argentinos. Sim. Nós temos a primeira Copa que nós não temos um técnico brasileiro. Para ver a Pô, que decadência loucura, do nosso cara. futebol. Não, é isso aí. Você pega a imprensa odiando quem vem de fora, né? Então, assim, aqui no Brasil, o Abel sofre um hater horrível da imprensa. A imprensa odeia o Abel, Porque cara, vende de graça. tudo. Porque é De vencedor. graça. E aí você vê qual técnico brasileiro hoje que você poderia levar? Não tem, Não cara. tem Os como. caras. Aí os caras ficam. Essa Inclusive, briguinha eu de era a gente favor, de fora. eu sempre fui a favor do Jorge Jesus ou do Abel na comando da seleção. Pra mim, o Sim, Abel. cara. Porque eles são kamikazes, eles Sim. vão pra O cima, cara eles tava colocam bem, pra cima. sim, Não é... Só que a gente sabe que, infelizmente, a gente tem que falar aqui no ar. A seleção ela não é convocada É. por... Do técnico. Ela é Fatores convocada, externos. não à toa, o presidente da CBF tá mais uma vez Envolvido envolvido em escândalo. escândalo. Aliás, Euri, qual que é a única confederação que tá envolvida em escândalo? É a nossa, né? A bela CBF. Vocês estão entendendo? Sim. Tá tudo errado. E detalhe, por exemplo, a gente pega a Alemanha em 2014. 2014 não, vamos pegar a Alemanha na Copa anterior de 2014. 2010. Que passou problemas, na anterior também passou problemas, né? Foi a de 2006. O que acontece? Eles pararam, arrumaram a casinha, renovaram, que é o que, Sim, que é o que começou tá do acontecendo- zero, que começou é o do que tá zero. começando a acontecer com a Itália agora. A Itália, depois de 30 anos, está começando a acordar. Sim. O Brasil está indo pro mesmo caminho. O Brasil está indo pro mesmo caminho. O problema, o Brasil só não vai pro mesmo caminho porque revela demais. É muita gente A aqui. sorte do Brasil é A sorte é essa. Você tá entendendo? Só que aquela tal coisa, onde já se viu uma seleção com tanta gente no país, não tem um lateral, gente. Não tem Não como, tem. Eury. Acho que é o Gabriel Magalhães Que é o zagueiro? Sim. e o Beraldo não ser convocado nessa geração é um absurdo, gente. O Beraldo, ele deveria ter, É um absurdo, ter sido gente. lembrado, sim, cara. É um absurdo. Foi uma pena ele nem, É um absurdo. nem ter sido Nada falado. contra quem tá na zaga ali, mas, poxa, meu. É, Fora que o Beraldo também já tá começando a fazer várias funções. Ele foi campeão, né, cara? Ele foi Sabe, tudo ali, né, umas cara? coisas Aí, assim. tipo assim, você, no mínimo, ter lembrado do cara, né? Então, que nem, por exemplo, você vê aqui alguns jogadores, por exemplo, o Igor Thiago, cara, não desmerecendo, é um bom jogador, mas o que esse cara fez de tão grandão no Absolutamente futebol nada. pra ir? Que o Pedro não tenha que o Pedro feito. não tenha Que feito. o Pedro do Flamengo Entendeu? não Aí tenha você feito. pega, por exemplo, o Rafinha, cara. Por que, que Caio o Rafinha Jorge, é... O Pedro não perderia aqueles Por gols. que o Rafinha, ele é tão medroso, ele sentiu tanto, cara, o jogo da seleção. E aí eu ainda tive que ouvir gente falando assim, mas o Endrick também podia sentir, ele ia jogar sozinho, não era jogo pra ele. Cara, como que não era jogo pro Endrick? Qualquer jogo que esse moleque Eu acho que entra, quem falou ele isso não arrebenta. acompanhou, porque, Aí eu assim, falo, cara, como assim não era... A Entendeu? estreia do não Endrick, ele sente. fez um gol contra a Então, Inglaterra. agora aí Isso, que mano, tá. ele não sente o peso. Agora- ele não sente peso de Copa, peso de camisa, E cara. aí que tá, não tem tanta experiência de Europa. E aí você pega vamos pegar o Mundial de Clubes de 2025, Sim. ao qual os clubes brasileiros foram disputar o Mundial, o Super Mundial, nos Estados Unidos. É a né? Copa Isso. do Mundo de Clubes, É, que foi que um é o que teste serve, pra Copa exatamente, do mas Mundo. vamos lá. Todos os times brasileiros deram trabalho. Todos, Sim. cara, todos. Será que se a gente convocasse mais jogadores daqui, a gente não seria... Porque o Brasil, eu vou dar uma visão aqui pra vocês diferenciada pra gente entrar em outros temas. O Japão fez uma matéria sobre o Brasil e falou que o Brasil tá perdendo o samba. E tradução, por que o Brasil tá perdendo o samba? O jogador brasileiro, ele era um jogador brasileiro. O jogador brasileiro agora, ele sai muito cedo daqui, vai pra Europa, se torna obediente tático Isso. e matou o jogador brasileiro. Não tem mais o improviso, A ginga. não tem mais a ginga, a finta, aquela coisa de quebrar a defesa. Malícia. Porque se você pegar um jogador hoje driblador com essas defesas robóticas, Você quebra pode. fácil. Sim. Você desanda um jogo fácil. O Messi cansou de se consagrar a melhor bola de ouro porque ele driblava todo mundo. Sim. Eu não sou eu que tô falando, é só você pegar as estáticas dele. não dá pra E brigar se com você fatos. pegar hoje e deixar a bola, ele vai pra dentro. Sim. É isso. Hoje não se tem mais driblador.
Você tá entendendo? Então o brasileiro tá deixando de ser brasileiro porque tá seguindo os padrões europeus e não tá dando certo. Eu acho que o sul-americano, inclusive, Eury e Rodrigo, a América do Sul, nessa Copa, tá tomando baile. Sim. Não é só o Brasil. A América do Sul precisa começar a rever alguns conceitos. Olha que feio que foi o jogo do Uruguai. Tá o Uruguai tomando um jogou baile. Uruguai, muito Tá mal. tomando um baile. Bielsa Entendeu? bravinho lá. Mais um pouquinho o Uruguai tá sambado. Péssimo. Paraguai. Mas E a Paraguai gente tem tomou jogadores uma areia. de primeira linha na seleção do Uruguai. O Paraguai parecia um time de amador. E olha, o Paraguai é um dos times que eu falei, esse time ele vai Sim, pô, arrancar ponto de alguém. Parecia que os Estados Unidos eram os veteranos e o Paraguai era o amador. Paraguai tava Eu fiquei assustado com esse jogo, Eury. Sim, eu também. Eu fiquei assustado. Eu também, eu fiquei, falei, mano, não é Eles possível. passavam por cima dos paraguaios como se não fosse nada. Sim. O Gustavo Gomes e o Nossa. Bobadilha, que deveriam ter a obrigatoriedade de carregar aquele time porque joga numa liga forte, que é a Liga Brasileira, não vira a cor da O bola, Paraguai foi cara. amassado. Não vira a cor da bola. Eu fiquei assustado. Sim. Parecia que os Estados Unidos estavam degraus acima. Entendeu? Então, o que eu quero falar? A América do Sul tá devendo até agora. Sim. Não mostrou o que veio. Vamos aguardar as próximas rodadas. Uma Tirando vitória a Argentina. Então, uma Tirando vitória. a Argentina. Ainda falta a Colômbia, né? Né? Tirando a Argentina, né? A Colômbia. Não sei também se vai muito longe também, não, viu? A Colômbia é capaz de estrear bem. Né? Né? Pelo nível do adversário. Pelo nível de adversário. Mas vamos lá. O que tá me preocupando, gente, que eu queria debater com vocês? A gente não sabe quem vai estar na próxima Copa. A nossa safra não está sofrendo uma boa renovação. E, tecnicamente, os jogadores que deveriam ser convocados não foram. Eu estou preocupado com o futuro do futebol brasileiro e da seleção brasileira. Qual a opinião de vocês dois? Quer começar? Pode ser. Cara, eu acho que é o que você falou. O jogador brasileiro, né? O próprio Estevão, ele era chamado de Messinho, né? No começo da carreira dele. Mas ele tava Ele muito até bem, pediu tava pra voando, tirar. né, Então, o moleque tava voando. Assim, pra mim, eu acho que ele seria o maior jogador dessa Copa, se ele tivesse ido. Infelizmente, ele teve uma lesão, cara. Que pecado ele ter se machucado logo agora. Era um moleque que ele tava muito bem. O Endrick também, junto, mas é que o Endrick ele não tava sendo muito lembrado, né? Então, eu acho que essa Copa era uma Copa pro Estevão. É uma pena que ele não foi, né? Teve essa lesão. O Endrick corre por fora, mas por o Ancelotti não gostar muito dele, eu não sei se ele vai conseguir brilhar como ele pode brilhar. Mas eu vejo. Mas ele é marrento, acho que ele vai dar resposta. Tomara, eu espero que não tenha essa pirracinha e coloque o moleque. Mas assim, dessa nova geração, que nem você falou, a gente vê assim, goleiro hoje, né? Que nem o Rodrigo falou, cara, nunca levaram o Fábio. Por quê? Porque o Fábio é tetado com o Tafarel não gosta dele. Enquanto o Tafarel estiver lá, o Fábio nunca vai ser convocado. E já tá pra parar. Então daqui mais no máximo 2 anos, né? Talvez até antes. Mas então assim, goleiro. Hoje você vê ali o Hugo no Corinthians, que também tem falhado ultimamente, mas tem um tempo ali pra melhorar. O Carlos Miguel no mas eu acho o Hugo muito melhor que esse cidadão aí, viu? Sim, então, cara, mas é que assim, essas falhas que ele teve agora na reta final queimou um pouco ele, né? Sim. E também, às vezes, que o jogador ele precisa jogar. Esse jogador que começa a falar muito, acho que ele mesmo se contradiz. Acaba se queimando. Então, assim, você tem o Carlos Miguel no Palmeiras. Eu levaria os dois. Que são goleiros novos que poderiam estar na próxima. Porque já vai pegando cancha, né? É a continuidade. Aí, o Brasão do Santos que foi bem, aí agora já não tá tão bem. Então, assim, que nem você falou, hoje eu vejo goleiros. Então, você tem Carlos Miguel, você tem Hugo. Aí você tem o Estevão e o Endrick, talvez ali o próprio Rodrigo voltando, talvez ainda ter uma lenha, vai continuar. Uma lenha pra queimar pra próxima Copa. Mas assim, é o que nem você falou, laterais a gente não vê muitos laterais. Você lembra, o Arana, cara, ele tava bem pra caramba, ele se machucou um pouquinho antes da Copa e nunca mais foi. E aí depois ele nunca mais foi convocado, ele entrou numa fase péssima e nunca mais ele voltou a ser aquele Arana que merecia a seleção. Verdade. Você entendeu? E Então, era um lateral decisivo, goleador, inclusive, né? E hoje você não tem, assim, um cara que você fala, esse lateral, que nem, por exemplo, no próprio Corinthians, né, que a galera falou, o Mateuzinho merecia ser lembrado, o Bidon também, que tá jogando muita bola, mas é isso. São jogadores que a gente vê jogando bem, de repente entra numa fase ruim ali, e aí ele não é mais convocado, não é mais lembrado. Mas eu acho que assim, por exemplo, eu acho que o Bidon, trabalhando ele, provavelmente ele vai ser vendido, já tem um monte de propostas. Vai ser o volante do futuro? O Bidon é um cara que pode estar na meia, né? Ele faz volante meia, né? O próprio Andreas Pereira, eu acho que ele deveria ter sido lembrado, não sei se ele vai ter lenha pra queimar. Danilo segue também, na sua opinião? Segue também. Né? Então, acho que vai ser um dos melhores volantes do mundo, viu? Sim. Cara, o Danilo, ele tá numa fase muito boa. Ele teve uma lesão complicada que a pessoa já saiu do Palmeiras voando, né? Então, achavam que ele não ia voltar depois dessa lesão, que ele quebrou a perna, né, lá na Inglaterra e tal. Ele voltou pro Botafogo e mostrou que ele pode
ser titular de seleção, titular do Botafogo. Dizem que ele volta pro Palmeiras depois da Copa, não sei se é verdade. Mas é assim, eu acho que tá por aí. Acho que tá por aí. Gabriel Magalhães, Magalhães, Beraldo. aquele do São Paulo também, que tava machucado agora. Putz, esqueci o nome dele agora, me deu um branco. Tem um menino no São Paulo lá que tava O jogando... Ryan Francisco, centroavante? Não. Putz, agora me deu um branco, mas daqui a pouco eu descubro o nome dele. Mas é isso, eu acho que tem caminho, mas é o que você falou, cara. Eu acho que falta um pouco mais esse negócio de obedecer taticamente, é um saco. Gabriel Porque Sara aí- também, como pecado também não ter ido, hein? Sim. Bom, eu assim, a minha opinião é sobre esse processo de renovação, eu acho que ele tem que ser verdadeiro, não só da boca para fora, porque não tá havendo esse processo de renovação. A partir do momento A que você- começar da CBF, né? Entendeu? Então é uma espinha dorsal. Essa renovação tem que vir de cima até embaixo. Não adianta você falar que você vai fazer uma renovação e chega a Copa do Mundo, você leva o mesmo elenco do Tite, gente. Leva o Casemiro. Você tá levando o mesmo time do O que Tite. o Casemiro fez? Você tá nesse levando o último Alisson tempo? para a terceira Copa. O que o Alisson fez É que o jogar com a menos, credencia... Casemiro, né? O que o Alisson fez que o credencia a jogar 3 Copas? Absolutamente nada. O Casemiro. O Fabinho. Falhou em todas, inclusive, né? Sim. Então tem O jogador próprio ali... Marquinhos, cara. Marquinhos. A galera gosta muito do Marquinhos, Mas cara, ele mas o não- Marquinhos... Mas já foi. Ele é azarado na Já foi, seleção sim, também, já foi. cara. Ele é Já azarado foi. na seleção, Já foi, Então, velho. assim, a gente Entendeu? precisa perder essa maneira, a gente precisa fazer uma verdadeira renovação. Sim. E eu não sei se o Ancelotti tem culhão pra isso. Por quê? Técnico que é muito amigo de jogador não dá certo nessa hora de fazer um processo de renovação. Porque numa hora que ele deixa um amigo de um Casimiro fora, um amigo de um Vini Júnior fora, que ele não chama um Rafinha, será que isso vai pegar bem dentro do vestiário? Olha, pra mim, você vai continuar, não, só interrompendo rapidinho. Pra mim, Yuri, Rodrigo, se esse presidente da CBF cair, que ele já tá quase Tá queimadaço. deitando sem sono, eu acho que alguém vai quebrar o Ancelotti, não o Ancelotti E não eu chega em também 2030, acho, não. eu também, como Já nos no bastidores, primeiro programa tá gravando isso aqui, nos tá? bastidores Não eu acho que o falei, eu Ancelotti continua, também não. acho que ele não ele- sai. E eu se acho ele que- não apresentar eu acho que algo, ele não sai. vai ficar. Também Ele já concordo. renovou, né? A multa dele é caro pra caramba, mas isso não quer dizer muita coisa. E eu né? vou além, eu acho que o presidente cai da CBF com esse escândalo e que a Leila Pereira assume a CBF. Possível. Porque Pensou? ela foi o Tem um elo, trabalho nos bastidores sobre isso. ela né? foi o elo que uniu todas as federações para eleger esse cara. Sim. Foi ela quem elegeu. Corinthians, São Paulo romperam com Mas ela não tá nesse escrito na momento. texta que o cara era corrupto, né? Sim, então assim, eu acho que para uma reestruturação do futebol brasileiro, essa reestruturação tem que ser geral. Sim. A gente precisa mexer desde a base até o começo. A gente não pode ter uma seleção sub-17, sub-20 comandada pelo Ramon. O que o Ramon entregou na carreira dele para ele Nada, ser credenciado a ser absolutamente técnico? nada. Então, é desde lá que a gente precisa ter técnicos de qualidade para que o menino suba já direcionado. Esse é o processo que a Alemanha faz, Que é que a outra França situação faz. que não tá tendo, né, gente? Não tá tendo uma Cara. renovação de técnico, gente. Não, então, que nem você vê o Brasil mesmo, a seleção brasileira nos pré-olímpicos agora tem sido... Ficou fora da Sofrível. Olimpíada. Ficou então, fora da Olimpíada. É, Olimpíada. exato. tem ficou sido fora, um fracasso, sofrível. cara. E como E a que gente sempre você... teve uma base muito forte. E como que você vê uma base aí ganhando tudo, cara? A Copinha, você vê a base do Palmeiras, do São Paulo, E do não Corinthians. convoca. E aí essa molecada não é lembrada Não é e os caras lembrado. são vendidos direto. Você quer mais do que o Palmeiras que vendeu o zagueiro lá, o Vitor Reis, o moleque jogou, nem foi lembrado nas categorias de base das Exatamente, seleções, isso é né? verdade, saiu, Pouca não foi, coisa, né? verdade. Então, tipo assim, eles têm lá uma cota que eles precisam atingir pra ser convocado e aí só pra vender, e aí depois ninguém lembra mais, cara. E aí, tipo assim, você pega que nem você falou, você não tem um trabalho de base na seleção, sendo que os caras perceberam que o trabalho de base tem que ser feito, cara. Você vê como é que o Palmeiras melhorou depois que ele começou a trabalhar É a a base. Cara, você tem que ter base. E aí é o que você falou, não tem renovação na base. É Alan, né? Aquele menino do Palmeiras? Sim. Esse também não fica, viu? Então, que ele é criticado Joga muita bola. porque ele Joga muita dizem bola. que ele cisca. Mas, Esse cara, também ele é fica. um dos poucos É o que ainda brasileiro, é tenta o driblador. quebrar a linha, É isso que a cara. gente tá precisando. Porque não ninguém tem. quebra a linha. Que nem você falou, o único que tentou fazer e deu certo foi o Vinícius Júnior. Então, assim, por que o Brasil não fez mais isso? Gente, a gente Porque esse negócio de obedecer taticamente Então, toda hora. A gente é uma escola, Yuri, que a gente sempre formou grandes laterais, cara. Os melhores laterais de todos os tempos são nossos. Sim. Roberto Carlos, Cafu. Sabe? Jorginho. A gente, O Júnior, né? O Júnior a bem. gente sempre também teve grandes zagueiros, só que a nível europeu, ou fora do Brasil, eu dou essa vantagem pros de fora, porque a gente consagrava a zaga dos caras. Sim. É. A gente obrigava os caras a formarem bons zagueiros. A gente nunca precisou ter zagueiro Nunca porque o ataque era monstro. Mas, né? pô, a gente sempre formou bons laterais. A gente sempre formou Meia. bons meias. Tá sem meia. Direita, esquerda, volantes, então nem se fala. Se você pegar uma seleção histórica, vai ter metade do Brasil ali. A gente. É o que o Hélio bateu, gente. Brasil.
não está tendo formação. Não está tendo Sem formação. categoria de base. A gente não está entendendo nada do que está acontecendo. Hoje a gente não consegue escalar a seleção brasileira de Core e 11. Saltealdo, os 11. Sim. E a gente está sem entender nada. Tem um outro cara que a gente não falou dele aqui, que na minha opinião também não deveria nem estar entre os 26 e ele é titular. Lucas Paquetá. Paquetá. Não, primeiro, Eu vou deixar vocês falar, por favor. Você tem Matheus Pereira do Cruzeiro jogando Jogando que joga. muita bola. E aí eu escuto do Ancelotti, que considera ele como atacante, eu parei. Então, você pega. Primeiro que, infelizmente, cara, é um negócio assim que é insuportável, tanto que a imprensa ama o Flamengo. Então, Sim. assim, já começa errado aí. Porque, na verdade, o Flamengo é o time do Brasil. É o Sim. Flamengo. Acabou. A imprensa ama o Flamengo e o resto é resto. A Globo, a Globo, Petrobras, então aí você isso. pega, já começa que a Granja Comari é no Rio, né? Então a base da seleção treina no Rio. A convocação foi no Rio. Aí o tanto de flamenguista que tinha lá quando foi falado o nome do Paquetá e todos os outros do Flamengo que foram convocados. Que também não nem Léo Pereira. Léo Pereira, que ele fez de tão Léo bom Pereira. pra estar na seleção? E o Na realidade, ele tomou atropelo da Mbappé, né? Então, Danilo Bancão. Aí você pega. Alexandro. Entendeu? Jogadores que não tem. O Paquetá, cara, primeiro que eu já achei errado pra caramba, essa contratação dele, ele veio pro Brasil a nível de. Nossa, esse cara. A maior o contratação valor, né? da história do futebol brasileiro em termos financeiros é o Paquetá, cara. E o que esse cara tava fazendo de tão extraordinário? O que ele fez até agora nessa volta dele pro Flamengo? A Nada. volta dele do Flamengo é uma volta super discreta. Não desmerecendo o futebol dele, ele é um bom jogador, ele teve bons momentos, mas nesse momento ele não tá merecendo seleção, ele não tá merecendo nem titularidade no Flamengo. O que esse cara fez, velho? Concordo. E aí o alarde que foi feito em cima da contratação dele. Aí ele vai pra seleção, ele já tinha sido acusado de manipulação de resultado. E aí ninguém fala isso, ninguém lembra disso, o pessoal mete o louco, o caso dele ficou por isso mesmo. Baixo tapete. Entendeu? E assim, ele não tá jogando futebol pra estar na seleção, cara. Mas aí que tá. O que o flamenguista tem de achar que esse cara é craque? É isso que eu queria Então. entender, gente. Categoria. Por que a imprensa viu nele? Eu Porque não entendi ele também. veio da base, é igual o Vinícius Júnior. Tipo Gente. assim, veio da base do Flamengo, aí tipo assim, Sim, não Deus, sei se Deus vocês na estão de terra. acordo comigo. A gente tem que entender que hoje o futebol brasileiro não é mais parâmetro, gente. Sim, Então. sim. Já há muitos E aí a anos. molecada que tem que ser convocada pra fazer a coisa ferver não é. Sim. E aí, É uma Copa de intensidade. A gente só tá com refugo. Com jogador velho, gente. Como será que fica a cabeça desses jogadores que foram preteridos, que ficaram aqui no Brasil? entendeu? Porque o cara sabe que tá fazendo um bom campeonato brasileiro, Ah, o que tá há acontecendo anos é o de quê? regularidade e não Muitos aí chamar. estão querendo se naturalizar. Sim. Não Vários. estão nem querendo servir na seleção brasileira. O Maurício foi o único que jogou bola no Paraguai. Verdade. Entrou no Fez o segundo gol, tempo, né? fez o gol. Ele fez muito mais coisa pela seleção do Paraguai do que É. você tá entendendo? Sim. E cada vez mais a gente vai ser preterido, na minha opinião, tá? De jogadores nossos se naturalizarem para jogar por outras escolas, por outras seleções, do que querer servir o Brasil. Por quê? Do que adianta você se dedicar e na hora você não é Não convocado? tem chance. E outro detalhe, né? Hoje não tem mais parâmetro de convocação. Antigamente você tinha que ganhar uma sequência de títulos. Você tinha que estar bem no seu clube. Tem que estar jogando bem, tem que estar fazendo gol, Você tinha que né? estar longe de polêmica, entre outras situações. Hoje não. Hoje você deu uns 2, 3 dribles, ganhou um título ou outro, você já é convocado. Ou é amigo, Leva né? No por caso do... amizade. É isso, claro. é isso. Amigo. O Euro também já tinha citado. Vocês falaram, essa máfia de dentro da CBF que você tem que ter amizade. Porque o né? Casimiro nome, que né? convocou o Ederson. Então. Foi o Casimiro que convocou o Ederson. Ele fala pro Que Ancelotti. vinha falhando bastante também. Tinha duas opções. O Ancelotti estava meio assim propenso ao do Andreas Pereira. Uhum. E o Casimiro fala: não, vai no Ederson. O próprio Tafarel que convoca os goleiros. É. Que nem você falou, o Fábio nem foi lembrado. Não foi lembrado o Um fato. monte de jogador que tava bem e não foi nem lembrado, não lembrado. foi nem na pré-lista. Um exemplo recente que a gente tem também, quando o Tite ainda tava na seleção, ele nunca levou o Dudu. O Dudu comendo a bola, o Dudu Verdade. sendo. Ele foi Voando. 4 Verdade. anos seguidos Melhor o jogador melhor do jogador do Campeonato Campeonato Brasileiro. Mano, não tem como. Como que você não leva Veloz, um cara que driblador. foi campeão brasileiro, foi escolhido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, por que ele não pode ir pra seleção? E eu vou te contar um detalhe, sabe por quê? Porque em 2015 ele tava assinado com o Corinthians, Verdade. e aí ele foi lá, o Palmeiras foi lá, atravessou, ele conversou com o São Paulo, conversou com o Corinthians, Foi, lembro. ele já Verdade. tava até com Saiu do visto- Grêmio, né? Ele tava saindo do Grêmio. Foi Fizeram um verdade. visto pra ele ir pra Disney jogar a Florida Cup pelo Corinthians. O Alexandre Matos, na época, foi lá, atravessou e ele foi pro Palmeiras. Cara, não tô defendendo, Negócio.
Mas assim, cara, São negócios, né? bastidores de Negócio. futebol, infelizmente aconteceu, beleza. Mas aí o Tite levou isso tanto pro coração que ele nunca mais levou o Dudu. Então, quer dizer, aí você vai falar pra mim que não é amizadinha, que não Sim. é cara que chega lá e fala, ó, não, tal pessoa eu não quero. Isso já vem desde isso. tempo, né? Em Entendeu? A gente 90, o não Lazzaroni gosta, não né? levou o Neto. O Neto Verdade. que era o melhor jogador Verdade. do Brasil na Verdade. época. Então, assim, não tem, como é que você não vai levar? Cara, é a mesma coisa que eu falo da questão do Endrick. Cara, você não pode se dar o luxo de você ter um cara desse no banco, velho. Não, Não, dá. tem Ah, eu não gosto dele, ele não sei o quê. Mano, cara, aí os caras. Eu ainda ouvi umas palhaçadas assim de gente falar: ah, não, mas é porque o Endrick é arrogante, o Endrick não é de vestiário. Você viu, teve até uma do Vampeta. Cara, Vampeta, pentacampeão, caiu numa historinha dessa de dizer que, nos E eu bastidores. gosto dos comentários Não, dele, eu mas adoro ele o Vampeta, vacilou, eu ele adoro o vacilou. Vampeta, mas nesse sentido ele Vacilou. falaram pra mim que nos bastidores ele não é muito querido. Cara, quem falou que a gente quer jogador bonzinho, quer jogador Verdade. querido? Eu quero jogador que faça gol, Queremos velho. resultados, Entendeu? exato. Você quer o Romário? O Romário, mano, você acha que o Romário era um cara que todo mundo gostava dele? O cara deu não. tapa na cara de zagueiro, do Sim. próprio time. E ele ganhou uma Copa, Só que velho. resolvia, né? Você entendeu? Então, assim, você acha, se o Endrick for arrogante, o Endrick, que teve uma entrevista, qual que é o seu jogador preferido? Ele falou outro Bob nome. Schalke. Bob Schalke. E aí, não, mas quando perguntaram também de jogadores, de agora, ele não falou Neymar. E aí a galera ficou bravinha, porque todos os outros jogadores brasileiros falaram, não, o melhor jogador de agora é o Neymar. E aí ele não falou Neymar, ele falou um outro nome, a galera ficou bravinha com ele. Ué, mas ele... Não, mas aqui no Brasil tem uma galera chata, né? Se você não concordar alguma coisinha aqui que tá todo mundo indo na onda, o cara tá aleijado, ele não tá jogando, mas a gente tem que concordar. Senão a gente é Então, criticado. Mas, cara, desde quando o jogador precisa ser bonzinho, precisa ser humilde? Cara, o jogador não precisa ser humilde não, velho. Precisa jogar. Precisa jogar bola. Agora é engraçado Futebol não é essa, humildade. essa crítica em cima do Hendrick, né? O Hendrick é um poliglota já. Ele fala todos os Nossa, idiomas sim. muito bem. Bem. Nenhum brasileiro tá fazendo isso. Educado, disciplinado, jovem, forte, veloz e tem uma boa técnica. Tem academia particular, ele montou uma academia na casa dele pra ele manter o treino. Ele tem nutricionista, tudo que ele Ou seja, come, ele não se, o ele cara- não se o cara perdeu tá com a se fortuna preparando, dele. velho. Porque o que acontece? A maioria velho. desses jogadores ganha dinheiro, não quer fazer mais nada. Verdade. Você quer ver como o Brasil virou um país de vagabundo em matéria de jogadores? Veja o tanto de estrangeiro, Euri, que tem na nossa liga. Tanto, velho. E a gente não Isso. consegue renovar. O Palmeiras tem 7 jogadores convocados pra seleção. Certo? Para seleções estrangeiras. Não teve nenhum brasileiro, mas todas as outras teve. 7 jogadores, mano. Vocês estão entendendo? Olha isso. O São Paulo teve, na fase que Corinthians teve. Corinthians. Jogador convocado, Corinthians Corinthians tem teve. São Paulo, e tudo Ou, titular. ou seja, gente, cadê o jogador brasileiro? Ah, não, vai na América do Sul, pega que é mais É o fácil. que você falou. Equador, olha o tanto de jogador Equador que joga no Brasil. Sim. Vocês estão entendendo? Equador, Paraguai, Então tá acontecendo uma movimentação estranha que se o Brasil não tomar uma atitude nesses próximos ciclos aí, até a próxima Copa, a tendência vai ser qualquer hora a gente ficar fora. Sim. Vitalizar. Porque essa foi por pouco, hein? Foi, ficamos em Essa eliminatória, quinto. porque Ridículo. pra foi quem tá ridículo. assistindo a gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês que estão assistindo a gente. A Copa não começa na Copa do Mundo, tá? A Copa começa nas eliminatórias. Sim. Se a sua eliminatória não está sendo boa, ela já vai dando o que você vai virar na Copa do Mundo. Tudo bem que teve eliminatórias do Brasil pífias, Trocamos. que na Copa do Mundo a gente foi lá e resolveu. Só que nós tínhamos talento para isso acontecer. A gente não tem mais esse talento. A gente não tem um jogador que pega a bola embaixo do braço Romário. e decida o jogo. Hoje o jogador, se você pegar no pé dele, ele fica depressivo, ele fica dodói, ele chora, ele fica acabado. E a nossa sociedade não está formando mais homens de culhão. E isso está pegando para a seleção e para o futebol também. Outras culturas continuam com a mesma pegada. É pancadaria, é correria, é dedo no olho, é jogo sujo, e estão lá. É inadmissível uma seleção dessa aqui, com esse gabarito aqui, praticamente ser a pior da Copa. Porque a nossa seleção até agora é a pior da Copa. Eu vi padrão de... Vocês vão falar, tá? Complementar. Eu vi padrão de jogo na Áustria, gente. Complicado. A Áustria não tem ninguém, é um país desse tamanho, assim. Padrão de jogo em Cabo Verde. Verdade. Vocês estão entendendo? Sim. Sem material humano. Padrão de jogo no Congo. Sabe, padrão de jogo em seleções que você olha assim e você fala, meu, a Escócia disciplinadamente assim. Eu assisti Escócia e Panamá, que tá no nosso grupo, inclusive. Haiti. O Haiti, né? O Haiti, Isso. no caso. O Haiti. Não parecia aquele Haiti que jogou contra o Brasil.
Foi uma pressão maldita em cima da Escócia, cara. É que a Escócia, arrumadinha, conseguiu. Mas não parecia aquele Haiti que a gente goleou aí. Então, Era um outro time. Eu falei, pô, mas esse aqui é o Haiti? o que pode acontecer assustando esse time na pequeno. segunda rodada, que, né, esse programa vai antes da segunda rodada pro ar, o que eu acho que vai acontecer é o Haiti copiar o esquema de jogo de Cabo Verde, que ficou atrás, todinho atrás. E o Brasil tem dificuldade de furar E aí, bloqueios, né? numa bola ou duas bolas de velocidade, porque são seleções africanas, o Haiti, né? Aquele negro e os nossos laterais não têm essa pegada, e os nossos volantes também, eles acharem um gol. Aí vai ser um Deus nos acuda. Agora vamos lá. Bate pum pra reta final. Até onde você acha que a seleção vai? Qual fase que ela alcança assim? Na minha concepção, eu acho que o limite da seleção brasileira esse ano é as quartas de final. Eu acho que você foi até generoso. E você, Yuri? Depende do cruzamento. Cara, olha, pensando na questão Eu acho que já vai ter problema de no pegar, 16 avos, né? então, de pegar a Holanda ou o Japão, que são prováveis que classificarão, outro também pode classificar, mas pegando Holanda ou Japão no 16 avos, já, dependendo da situação, acho que para ali. Já nem passa. Eu acho que não passa. Por uma renovação Jogando seria desse ideal, jeito. já Sim, acabar esse Jogando cedo. desse jeito, É que assim, a gente. É muito difícil. Eu não falei, no primeiro jogo, você ter o parâmetro só do primeiro jogo é complicado. Porque a gente. É uma estreia, você tem o nervosismo da estreia, mas pode melhorar, entendeu? E aí, por exemplo, só pra complementar rapidamente também, pra não tomar muito tempo, mas que nem você falou da questão de jogador com medo, jogador. Cara, esposa de jogador vendo Instagram, bloqueando influencers que falam mal do Rafinha. Rafinha bloqueando um cara. O cara falou, pô, o Rafinha me bloqueou, eu tenho 1000 seguidores. O cara tá vendo vídeo de mim falando mal do cara. Tipo assim, mano, Ou seja, ele tá ele não sentindo. tá focando. Ele não tá focado. Ele tá focado, Exatamente. cara. O jogador, ele não tem que estar vendo rede social agora. Copa do Mundo é tiro curto, mano. Presta atenção na Copa, treina, esquece rede social. Você vai receber crítica Mas só os mesmo. brasileiros estão fazendo isso, Você gente. entendeu? Então, assim, impressionante mano, isso, né? foca na bagaça. E aí eu acho que é esse o problema. Então, assim, o Brasil pode melhorar. Eu acho que se ganhar do Haiti, que é o que eu acho muito provável. Porque se não ganhar, tá eliminado também, já, né? entendeu? Já volta pra casa, né? De repente pode tentar buscar um bom terceiro lugar. Né? Ainda tem essa baba, aí né? muda tudo. Muda tudo, Muda né? tudo. Se Então, classifica em terceiro, aí porque eu acho que se ganhar do Haiti, vai dar uma moral. Eu acho que vai dar uma melhorada no ânimo. Aí isso pode mudar. Mas assim, eu tenho medo, se continuar assim, dessa pegada medrosa, não passa nem do 16 avos. Mas aí eu tô sendo meio pessimista agora, mas é que, pelo que eu vi no primeiro jogo, né? Pode mudar. Certo. Perspectivas assim, a nível de, vamos supor que a gente chegue ali nas oitavas, né, e pegue um grande do futebol mundial. Na minha concepção, a gente não passa. Cara. A gente tem a mística da camiseta, a gente sabe que Copa do Mundo é uma coisa muito imprevisível também, o ânimo pode mudar, tudo pode acabar mudando. Mas eu, na minha concepção, acho que o Ancelotti vai continuar empurrando essa convocação com a barriga. Não tem esperança de ele ter grandes mudanças táticas. Assim, na minha concepção, aí vocês dão a opinião de vocês. O time reserva da seleção brasileira é melhor que o titular. Sim, porque ele É com convocou vocês errado. agora. Desculpa, é porque ele convocou errado. Isso já mostra que ele convocou errado. Como o reserva pode ser melhor que os seus 11 titulares? Isso mostra que você convocou errado. Você não tinha convicção nos seus 11, como ele nunca teve. E aí o reserva tá pedindo passagem, que faz aquele segundo tempo contra o Panamá. Sim. E que vai que os caras entram babando, mostrando Danilo do Botafogo, Ryan, Hendrick, a galera entrando mordendo, e aí você fala, pô, os reservas estão pedindo passagem. E aí aí entra naquilo que eu falei anteriormente, da renovação. Ele não tem um culhão. Porque se é um Luxemburgo de 94, 93, o time que começava a Copa era esse time que jogou o segundo tempo pro Panamá. Você, Yuri. Cara, eu concordo nessa questão dos reservas. Eu acho que que você falou, tá pedindo passagem. E você tem aí um segundo jogo que você pode mudar toda a história. Então, assim, cara, eu cometeria essa loucura de trocar aí uns 5 caras. Até o Everton mesmo, eu colocaria o Everton no gol. Você levou o cara, mano? Põe o cara. Olha como que o Brasil sofreu pra sair jogando. Verdade. Nesse jogo. E ele tá bem adaptado com você isso, né? Você tem um Everton Ele tá que bem sabe adaptado sair com isso, jogando verdade, lindamente. Eu falo porque eu vi ele muito tempo no Palmeiras, o cara ganhou 2 Libertadores. Então, assim, esse eu posso falar porque eu vi de perto, né? Quando a gente vai na arquibancada. Questão do gramado sintético, bola rápida, cara, né? Mano, É verdade. não foi à toa que ele foi lembrado, que ele foi levado. Então, assim, cara, eu acho que a hora teria que ser agora. Isso agora. A mudança. Nesse segundo jogo já,
pra mostrar, falar, rapaziada, não deu certo essa primeira aí. Eu acho que eu entendo essa questão de você ter um nervosismo de estreia de Copa do Mundo, a pressão que tem em cima do Brasil é diferente. O Brasil é penta, né, cara? Então, assim, você tem, olha, pode ver todos os públicos da Copa do Mundo. Os artistas, todo mundo. E qual que foi o maior né? público do começo da Copa? O Brasil. 80 mil 80 mil pessoas no verdade, estádio. verdade. Então, assim, cara, uma pressão Pra que fazer aquela apresentação pica. Então, assim, a pressão já é gigantesca. Então, eu até entendo essa questão de você ter uma pressão e você ter um nervosismo de estreia. Mas, cara, tem que mexer. Então, assim, ele tem que mostrar que ele é um técnico multicampeão, que a gente sabe que ele é, e, tipo assim, não ter medo, velho. Esse negócio de convicção, Não cair na pressão. Deixa pras eliminatórias, aí você seja conservador lá. Copa do Mundo é tiro curto, cara. Que você falou, se perde esse jogo, se empata esse jogo, já tá fora. já vai pra terceira numa Já tá pressão. fora. Se empatar terceiro, Agora vamos lá. pressão. Vamos prestar atenção numa situação aqui. Você falou de culhão. Agora eu vou jogar essa bomba no colo de vocês. Ele mantém o Casemiro? Cara, eu não manteria. Do jeito que eles são amiguinho, eu acho que ele vai manter. Eu tiraria o Casemiro. Cara, é entristecedor isso. Ele vai gente. manter. Dá até ele brocha é muito isso. brother do E Casemiro. aí que tá o problema, porque se o Haiti fizer 2 linhas de 4 atrás e deixar um cara só pra puxar esse contra-ataque, Ele não tem mobilidade, o Casemiro cara. não vai Então. conseguir acompanhar esse contra-ataque. E Ele não tem só os mobilidade, caras ele não olharem, ataca, ele não defende, ele não tem nada. Se os caras olharem o jogo, o jeito que o Brasil jogou contra o É Marrocos, isso, acabou, é o mano. grande problema. Ele isso vai que eu tô falar assim, falando. olha lá, os caras não tem Vai ser correria, feito um mano. estudo. Põe um cara pra correr, velho. Os caras não pegam o cara. É isso que vai O acontecer. Brasil não pega o cara, não. Me ajuda a entender uma situação aqui, Yuri, e para os nossos telespectadores entender uma situação. Vocês jogariam com esse time aí? Vamos colocar aqui, teoricamente, uma questão de reservas, tá? 4-3-3, 3-5-2 ou 4-4-2? Contra o... Ou assim, na minha concepção, tá? A gente tem que ser agressivo. Sim. Só que com esse time titular que ele tá entrando, não tem como ele fazer isso. Tem muito jogador que já tá com uma determinada idade. Você tá entendendo? Com esse time titular que ele tá jogando, eu ficaria no 4-5-1. Fechava a casinha, contra-ataque. Eu acho que Rafinha e Vini Júnior funcionaria muito bem nessa situação. Porque o 4-5-1 você se defende bem. E nenhuma seleção vai ficar 90 minutos em cima de você. Sim. Né? Mas qual o sistema tático? Porque eu também não consegui entender o sistema tático do Brasil até agora. Eu não sei se ele fez 3-5-2, 4-5-1, 4-3-3. Foi um catado que ele colocou em campo. O Brasil, de todas as seleções que eu assisti, não sei se vocês estão de acordo comigo também, e você que está assistindo, eu não vi padrão tático nenhum. Eu não sei qual a tática que o Brasil está jogando hoje. É com vocês aí agora. Bom, eu tenho uma visão em relação a isso. Para consertar essa bagunça que, na minha opinião, foi feita, eu jogaria no 4-3-3, com uma linha de 4 atrás, com 3 no meio, e os meus 3 no meio seriam o Danilo, que passou pelo Palmeiras, o Bruno Guimarães e, caindo no canivete do céu, o Neymar. O Neymar jogaria com a 10, seria o meu meio armador. E numa ponta eu colocaria o Ryan, na outra ponta eu colocaria o Vinícius Júnior e de centroavante seria o Hendrick. O meu Rafinha ia pro banco. O Neymar no meio, ele ia encontrar muito espaço, entendeu? E assim... E atrai a marcação também, né? Tem isso também, né? Então, respeita aquela coisa, né? Então eu acho que ele ia encontrar muitas situações do Hendrick, onde ele ia deixar o Hendrick em situações de fazer o gol, e você teria o desafogo do Ryan. Você teria 2 habilidosos, cada um em uma ponta. Sim. O adversário ia confundindo a saber aonde ele ia reforçar a marcação. Porque o Matheus Cunha é ruim, né? Mas a bola também não chega. Não, o meu titular... Você mata o centroavante, né? Então. Você ia ter um Hendrick de centroavante nato, camisa 9, estilo Ronaldo mesmo ali, pronto pra... Porque ele parte pra individualidade, né? Então, mas é um como cara no que Palmeiras. Pode continuar, tá? Conclui seu raciocínio. Você deixaria ele de falso 9? Também, eu acho que eu acho que funcionaria bem. Eu poderia também. Tanto que ele jogou alguns jogos assim, né, na seleção. Então, assim, eu não sou muito de manjar de tática, né? Então, mas eu pensei num 4-3-3 também, que é o que eu acho que é um tradicional também. O 3-5-2 lembra muito aquela seleção do Felipão, né? Sim. Que é uma seleção que não era uma seleção que atacava muito, mas que ela era... Consistente, né? Consistente, uma defesa, mano, absurda a defesa da seleção. Os laterais da seleção também, era uma lateral absurda. Então você tinha um meio tão fechado, cara, que
O time ele não precisava ser totalmente atacante, porque a galera fala, pô, mas eu quero ver a seleção jogar bonita. Cara, a nossa geração não viu a seleção jogar bonita. É verdade. Entendeu? Assim, o pessoal fala, mas cara, 2002 ganhamos, mas cara, o Brasil ele penou demais pra ganhar essa Copa de 2002. Os jogos de mata-mata a gente passou muito, sufoco. assim, ó, Turquia, a própria Inglaterra, cara, foi assim, a própria final foi um jogo pesadíssimo, cara. Então, assim, E olha que a Alemanha não tava no seu melhor momento, hein? e aí a galera fala como se o Brasil jogasse bonito pra caramba. Cara, o Brasil não jogou bonito, não, cara. O Brasil foi objetivo, Como efetivo. 94, Isso aí, entendeu? foi lá Então, legal, assim, né? essa seleção 3-5-2 que deu certo com o Felipão, dificilmente a gente viu dar certo esse jeito de jogar outras vezes, né? Então, o tradicionalzão 4-3-3, e até, que nem ele falou, cara, eu queria muito que o Neymar jogasse e fosse bem, cara, desse jeito que ele falou. Porque, assim, cara, a gente não tem um camisa 10. Não tem. Como ele E acho que tão cedo no futebol bom. Então, assim, que eu tô escutando, né, vocês também, a gente tá escutando muito essa questão de que estão forçando muito, estão tentando, mas que parece que tá complicado essa lesão dele de colocar ele pra voltar. Parece que ele já treinou no um campo pouquinho, treinou no campo, vão começar a treinar com bola. Não sei nem se pro Haiti ele vai jogar, talvez ele jogue no terceiro jogo. Escócia. Então assim, mas eu queria muito que desse certo dessa maneira, que nem você falou, cara, você vê o Neymar, Vini Júnior, Endrick, Ryan comendo a bola, porque o Ryan tá pedindo passagem, como você falou. Há muito o tempo. Ryan, tanto que Joga fácil. uma das convocações mais comemoradas depois da convocação do Neymar foi a do Ryan. Ryan, do cara. Ryan. Porque o moleque, mano, Joga ele fácil. é brabo. Ele chegou dominando a Premier League. Você entendeu? Que Então, é bem assim, difícil, né? e ele chegou num time fraco lá, Fraco, né? e tá que fazendo não tava time. ganhando, né? O time Não vai ficar muito tempo lá, né? Depois que ele entrou, o time não perdeu mais. Não perdeu mais, Então, exato. assim, é sensacional, cara. Então, assim, você vê. Eu gostaria muito de ver Neymar, Vini Júnior, Endrick, Ryan jogando junto. Que aí você fala, pô, é o Prime que a gente tem. Então, Sim, fato. eu acho que. E pra finalizar, já na reta final aqui, a gente vai voltar que é com essa cobertura da Copa. Boa. Um defeito que eu percebi na seleção e alguns times da América do Sul. Tocar de primeira, fazer o jogo andar. Prende-se muito a bola. Sim. O sul-americano tá com aquela mania de cair, ficar simulando falta, ficar reclamando, e a FIFA não dá bola pra isso. Sim. Vocês acham também, vocês tiveram essa visão, que o Brasil falta dar mais andamento de jogo, porque outras seleções, escolas menores que a nossa, distribuem a bola muito mais rápido? Bom, dentro disso que você falou, pai, se você pegar aos 16, eu gravei esses minutos, foram aos 12 até os 16 minutos, o Brasil erra muito passe no primeiro tempo contra Marrocos. Então, assim, talvez pro Brasil seja melhor segurar mesmo e não passar de primeira, porque tem um buraco no meio entre a zaga e o meio-campo. Os jogadores não E parece aí- que não tem mobilidade, gente. E eu aí não isso sei. é falta de treinamento, de posicionamento tático. Então o Brasil ele tem esse problema onde ele perde muita bola. O gol é um erro de passe, onde o Paquetá perde a bola na frente, o Casimiro não tá, eu não me lembro qual foi o meio do Marrocos, que acha um buraco no meio e ele enfia essa bola no meio do meio de campo E do não Brasil. conserta. Entendeu? E não se conserta, ele não tem uma cobertura, gente. É impressionante Então isso. essa troca de passe dos sul-americanos em geral tá bem complicado. Uruguai também, chuveirinho o tempo todo na Nossa, área, porque cara. não sabia trocar passe O Cabal. Então, O Cabal. então é um problema. Lembra do Cucabol? Pô. É um problema. Incrivelmente, a seleção sul-americana que mais trocou passe certo foi o Equador. E eu achei um E pecado também eles foi um terem perdido, pecado, viu? Porque eles jogaram jogou muito muita bem, bola. eles têm aquela base ali chata do Independente Del Valle, Sim. que eu acho que o futebol brasileiro deveria olhar pra esse Três time aí. bolas na trave, né? Entendeu? O Ener Valência perde um gol Nossa, incrível. Feito, também. né? Feito. Que nem você falou, acho que o futebol sul-americano, infelizmente, tá muito mal acostumado a fazer cera. É nojenta a cera do futebol brasileiro, eu odeio isso. A Libertadores, principalmente, os juízes deixam muito essa questão de faltinha, demora na substituição. Não tem jogo. Não tem jogo. Não Se tem você jogo. pega tempo de bola correndo, não tem. Aí você pega esse mal acostumado. E olha que legal, os árbitros brasileiros que estão apitando a Copa, vocês estão vendo eles dão qualquer faltinha? Não. Não, tá deixando o jogo Agora correr. aqui, né? Aqui no Brasileirão, respirou, falta. Não pode encostar no cara que E é a falta. reclamação? Lá, mano, os caras não falam nada. E a reclamação citosa? Então, O estádio inteiro levantou pedindo pênalti pro Mbappé. O que o juiz fez? Não deu. ignorou. Você entendeu? deu. E aí você fala o quê? Por que no futebol brasileiro tem isso? Não, eu estico pro sul-americano, porque você vê a Libertadores, uma várzea. essa permissão que a Conmebol deixa de cera é nojento, velho. De verdade, é nojento. Então assim, cara, eu acho que jogadores sul-americanos, eles vão acostumados a isso, a dar o corpo pra sofrer a falta, de vez tentar a jogada. E aí é onde fica esperando falta, fica esperando amarelo. E aí por quê? Porque estão mal acostumados com o futebol daqui. Verdade. Entendeu? Olha, então, gente, a gente tá encerrando aqui essa primeira parte.
A gente vai voltar com a segunda parte, porque a gente vai continuar cobrindo, a gente vai continuar acompanhando os jogos. Tanto eu, o Euric, obrigado, Euric, de estar aqui presente, aceitar o convite. O Rodrigo também. Né? A gente pode estar voltando com mais algum membro, mas a gente vai estar fixo aqui, firme agora. Inclusive, gente, vocês fiquem ligados que a gente vai estar abrindo um TikTok, uma rede social só para esse programa, com esses membros ativos. E eu espero vocês lá para poder curtir os cortes também, porque a gente vai ter muita novidade e vai ser um outro lado que vocês vão conhecer da gente. Debatendo esporte, debatendo futebol e muitos outros assuntos. Gente, muito obrigado pela participação, né? E vamos colocar uma vela e rezar para que o Brasil chegue em algum lugar interessante e pelo menos saia da Copa, mas saia com dignidade. Não essa apresentação pífia que foi. Obrigado de verdade, gente. Posso falar uma coisa? Por favor. Agradecer o convite, sempre um prazer estar aqui com vocês, é um bate-papo maravilhoso, obrigado pela moral. Imagina. E uma coisa que eu sempre falo, gente, não fiquem bravos comigo, eu sempre quero estar errado, então tomara que tudo isso que eu falei esteja errado, que no próximo jogo o Brasil vai lá e faça 3-0, 4-0 e fala, tá vendo, você não sabe nada de futebol, beleza. Ótimo. Eu prefiro estar errado, gente, porque às vezes eu dou minha opinião emocionado como torcedor, e aí chega lá, o cara faz diferente e me cala. Que eles sigam me calando, então é só isso, beleza? É isso aí, muito obrigado pela oportunidade, tamo junto e que a seleção brasileira faça essa virada de chave aí e possa orgulhar o povo, né? Que o que mais importa é o povo, né? Eles têm que entender que eles estão representando uma nação. A galera tem sede, né, por um título aí, tanto tempo, né? Desde 2002, cara, é uma vida. É isso aí. Fica a alegria do 24 povo. anos, né? Bora. Então é isso aí, gente. A gente volta logo com o Arena Esportes, falando de mais esportes pra você. Um abraço pra vocês todos e obrigado pela audiência. Valeu, galera.